Gremista sangue bom, pessoal. Grêmio tropeça mais uma vez. Tropeçamos mais uma vez contra o fraco time do Vasco. O que está acontecendo com o Grêmio? Que o Grêmio não consegue ganhar um jogo. Mais uma vez contra o Vasco tropeçamos. Erros grotescos continuando a acontecer com o time do Grêmio. Cara, pessoal, olha, é uma tristeza a gente olhar um jogo do Grêmio. Ontem, o que a gente viveu junto ontem? O torcedor ontem infartando olhando o jogo do Grêmio. O jogo do Grêmio é horrível, cara. Os caras não conseguem acertar um passe, não conseguem acertar um cruzamento. Para nós ter um jogador, sendo o melhor jogador do time, o Pavon, alguma coisa tá errada, cara. O Pavon foi o melhor jogador do Grêmio. Foi o cara que deu assistência pro gol do André Henrique. E o cara que deu a segunda assistência, aquela bola do André Henrique na trave. O que está acontecendo com o Grêmio, com os jogadores do Grêmio, que os caras não estão jogando bola? Mais uma vez ontem, no jogo do Grêmio contra o Vasco, foi um sofrimento. O primeiro gol do Vasco, graças a Deus, foi impedido o gol do Vasco. Por um centímetro lá, 1 milímetro lá, o VAR deu impedimento. Mas a zaga do Grêmio parado, o jogador do Grêmio fica parado olhando o Vasco jogar. Olhando os jogadores do Vasco jogar. Parado. Tá tudo errado isso, cara. O que o Mano tá fazendo com a defesa do Grêmio? Os caras ficam dormindo em campo, os caras não jogam bola, os caras não marcam, os caras não dividem bola, não tem raça, não tem nada. O cara olha o jogo do Grêmio, cara, por olhar, porque é gremista mesmo, por coração, porque é louco pelo time. Mas não tem emoção nenhuma, cara. Cada vez que a gente olha o jogo do Grêmio é um desânimo. É o que tá acontecendo com o Grêmio. E ontem aconteceu novamente isso, tropeçar contra o time fraco, como é o time do Vasco. E olha, dá louco, não dá para acreditar nisso que está acontecendo com o Grêmio. Não dá para acreditar nisso que está acontecendo. Vários jogadores do que a gente tem hoje no Grêmio, no time, na equipe do Grêmio. E ontem o melhor jogador do Grêmio foi o pior jogador do Grêmio que a gente considera todos os tempos, que é o Pavon. Alguma coisa está errada, não pode estar certo isso. O que acontece? O jogador do Grêmio entram para jogar no Grêmio e do nada os caras não jogam mais nada. Monsalve entrou bufando no Grêmio, jogando bola pra caramba. Depois não jogou mais nada. A Aravena, mesma coisa. Começou uns jogos bons, depois não jogou mais nada, decaiu. Arezzo começou a mesma coisa, fez umas jogadas boas lá, fez alguns gols. Agora tá até no Penharol, nem o Grêmio não tá mais. Alguma coisa deve estar acontecendo dentro da equipe do Grêmio, dentro da equipe do Grêmio, a gente não tá sabendo o que tá acontecendo isso com os jogadores, que não é normal isso acontecer, não é normal. E o pior de tudo é que os jogadores do Grêmio são jogadores caros. Os jogadores que o Grêmio tem hoje, pessoal, são jogadores caríssimos. São jogadores caríssimos que vieram de fora. O Pavon é caro, o Amuso é caro, o Aravena é caro, tá? Bright White é caro, Christian Oliveira é caro. São todos jogadores caros. Cara, o Cuéllar, cara, mais de 1 milhão ele ganha no Grêmio por mês. O Cuéllar não tá nem jogando. O cara nem entrou no campo um poucas vezes, não jogou mais. Não jogou mais, entendeu? E é jogadores caros. E o pior de tudo é o seguinte, a gente tem jogadores caros e nós temos jogadores limitados, pessoal. Essa é a verdade. Que a gente viu ontem contra o Vasco, o Grêmio teve uma oportunidade de gol ali com o Bright White, cabeceou na trave. Teve outra oportunidade ali com o Christian Oliveira. O Christian Oliveira ontem praticamente não jogou nada. O que o Christian Oliveira fez ontem, cara? É um dos jogadores mais caros do Grêmio também. Teve só um lance lá, que ele chutou a bola lá e o goleiro defendeu. Mas não fez mais nada. Depois foi até substituído. Não dá para entender o que está acontecendo com o Grêmio. Será que realmente o problema é nosso mesmo, pessoal? Vendo o jogo ontem, eu pensei, realmente o problema nosso é técnico mesmo? Realmente o problema é técnico? Será que o problema realmente é o Mano Menezes? Será? Porque passou o Renato, não deu. Passou o Quinteiros, também não deu. E agora o Mano Menezes e também não deu. Dizer pra vocês, pessoal, o nosso problema não é técnico. O nosso problema é jogadores. Os jogadores do Grêmio são jogadores limitadíssimos, muito limitados. São jogadores sem criação. São jogadores que jogam sem raça, jogam sem emoção. Essa é a verdade. Os caras não têm criação. Os caras não sabem criar nada diferente. O único jogador que pode considerar hoje que está jogando no Grêmio, que não é um jogador que pode dizer que não é limitado, é o Bright White.
que é um cara diferenciado. Quando tá no campo, ele tenta o pivô, ele tenta uma jogada de filtração, ele tenta chutar de fora da área, ele tenta a cabeceada, ele briga, ele vai lá, ele marca em cima dos caras lá na saída de bola, que é o restante do Grêmio, do time do Grêmio, são todos jogadores limitados. Todos. Cara, o Wagner Leonardo entrou tão bem no Grêmio, cara. Hoje tá fazendo um erro atrás de erro, em cima de erro. Nós falávamos que o Gemerson tava cometendo erros na zaga, agora tá acontecendo com o Wagner Leonardo. Fica batendo cabeça na zaga. Os gols que a gente tomou do Vasco foi um absurdo, cara. Um absurdo. O gol que a gente tomou, o primeiro gol que a gente tomou do Vasco foi um absurdo. A zaga toda perdida em campo. O cara cruzou a bola de escanteio. O cara tava sozinho, não tinha ninguém marcando o cara do Vasco, ninguém marcando. A bola sobrou pro cara, ele chutou no canto e matou o Volpi. O segundo gol foi um bate-cabeça na área do Grêmio, todo mundo batendo cabeça, Kahneman com Wagner Leonardo, e o Vasco fez o gol. Os mesmos erros continuam acontecendo com o Grêmio. Qual é a evolução que nós temos do Grêmio? Nada, nenhuma evolução. Não temos nenhuma evolução dos jogos do Grêmio que passou até hoje. Nenhuma evolução. E agora, nós vamos ter um jogo super importante contra a Alianza Lima na Arena. O que vai ser esse jogo? Precisamos ganhar da Alianza Lima de 2-0. De 2-0. E não podemos tomar gol. Se a gente tomar gol, a gente está fora. Podemos ter esperança que o Grêmio vai ganhar do Alianza Lima na Arena? Claro, é um imortal. É o maior do Sul. A gente tem esperança. Só que se a gente olhar hoje que o time está jogando hoje, o Grêmio hoje não está jogando nada. Não tem nada que a gente considera que o Grêmio jogava como o Grêmio jogava antes. Nada, essa é a verdade. O Grêmio está muito abaixo em todos os sentidos. E esse jogo vai ser um jogo muito difícil para nós. Só que nós vamos ter a nossa torcida, nós vamos ter os nossos torcedores, pessoal. Então acho que a torcida vai fazer a diferença, a torcida vai empurrar o time vai ir para cima e vai tentar alguma coisa e nós vamos conseguir se classificar pela Sul-Americana. Mesmo que a gente se classifique pela Sul-Americana, o Grêmio tem que jogar muito. Tem que jogar muito para poder ganhar essa Sul-Americana, que os jogos são muito mais difíceis. E tem que contratar, cara. O Grêmio só fica olhando os caras. Olha um cara, olha outro cara. Fica deixando os caras perder, perdem de contratar os caras e a gente continua com o mesmo time limitado que a gente tem hoje. Com o mesmo time limitado que a gente tem hoje. Eu quero ouvir de vocês, pessoal. Vocês acharam que o Grêmio jogou bem contra o Vasco? Dê a opinião de vocês, beleza? Coloque aí, eu quero saber de vocês. Vocês concordam comigo que o Grêmio tem um time limitado? Vocês concordam? Bote aí nos comentários, beleza? E seja o que Deus quiser, pessoal. Vamos que nós vamos ter um jogo decisivo quarta-feira contra o Alianza Lima na Arena. Beleza, galera? Gaúcho Tradição é gremista sangue bom!